Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aulinha de Química. Aqui a gente está falando de eletroquímica ainda, tá? A gente está falando agora sobre pilhas, tá? Bom, Bruno, o que tem a ver agora pilhas? Quando a gente fala de eletroquímica, a gente começa falando sobre oxirreduções, mas também temos que entender que essas reações específicas são usadas por quê? Porque a gente pode, a partir de uma reação química, prover energia elétrica, assim como a partir de uma energia elétrica prover uma reação química. O processo direto espontâneo é chamado de pilha, né? Quando você, a partir de uma reação química, gera uma corrente elétrica. Então, quando a gente tem reações que produzem corrente elétrica, a gente diz que é uma pilha, a gente é um processo espontâneo. Na verdade, a gente não diz que é uma pilha. Essa reação acontece naturalmente, a gente pode aproveitar essa reação, né, para geração de uma corrente elétrica ou para gerar uma pilha, né, ou por aí vai. O que a gente tem que entender? Isso é um processo de uma reação de oxirredução, como a gente já viu antes. É um processo espontâneo, onde a oxidação de um material acontece e a redução de outro. Então, logicamente, ocorre uma transferência de elétrons. Vamos lá. Outra coisa importante, quando a gente faz a ideia e a montagem de um sistema para que a condução de corrente elétrica passe, ou seja, eu aproveito uma reação de oxirredução e eu monto um sistema para gerar essa corrente elétrica, e a gente vai ver isso bem, só que tem algumas simbologias importantes. Por exemplo, cátodo e anodo, ou cátodo e ânodo, pela questão do acento. A gente acaba falando desses dois formatos diferentes. Cátodo tem até aquela ideia do cátion, mas por enquanto aqui não se preocupe em relação a isso. Cátodo a gente vai chamar o eletrodo, né, o metal onde tem a condução elétrica, tá, que sofre redução. No caso do anodo, vai ser aonde ocorre a oxidação. Lembra que é uma reação de oxirredução. Já vou te dar a dica de cara agora que eu sempre utilizo quando estou fazendo qualquer exercício de oxirredução, que eu trabalhe com cátodos e anodos. Cátodo começa com uma consoante e tá, redução também. Anodo começa com uma vogal, oxidação também. Então, quando alguém pergunta, Bruno, aonde ocorre a oxidação? Aí eu fico assim, peraí, anodo, cátodo, anodo, que é vogal também. Isso aí. Mais prático não existe, tá? Sobre polos, a gente vai ver isso na montagem um pouco melhorado, mas a gente diz que o anodo é o polo negativo da pilha e o cátodo é o polo positivo. Então, quando você pega uma pilhazinha que tem o mesmo sistema do que eu vou falar agora, quando você vai botar lá no seu eletrodoméstico, pega uma pilhazinha, vai ver uma parte positiva e uma parte negativa. A parte negativa é o anodo, é onde está ocorrendo a oxidação de um material dentro ali, logicamente, e a parte positiva é o cátodo, onde está recebendo os elétrons, é a parte positiva. Beleza? Bora! Para ficar mais fácil entender, a gente sempre se baseia na pilha de Daniel, né? É um modelo, um dos primeiros modelos que a gente tem sobre condução. A pilha de Daniel é uma pilha formada de zinco com cobre, porque é uma reação espontânea. Se você pega uma reação de sulfato de cobre, por exemplo, onde tem cobre, né? Os íons cobre, cobre 2+, tá, em solução, e coloca zinco, ocorre uma reação de oxirredução entre o zinco e o cobre. O zinco passa a ter carga +2, né? Deixa eu colocar aqui direitinho a carga dele. Zinco +2 e o cobre passa a ser 0. Então o cobre sai de +2 para 0. Ele aumenta o NOx? Não, ele diminui. Então o cobre sofreu o que a gente chama de oxidação, enquanto o zinco passa de 0 para +2. Perdão, o cobre passa de +2 para 0, ele não aumentou, ele diminuiu, então ele sofre a redução, enquanto o zinco passa de 0 para +2, ele aumenta, então é uma oxidação. Deixa eu anotar isso aqui para não ter problema. Olha só, eu pego aqui uma caneta azul e coloco, ó, do zinco sofreu uma oxidação. Igual a gente já viu lá no balanceamento. Enquanto, vou usar minhas cores, claro, enquanto eu botei outro azul, nada a ver. Vou botar verde.
enquanto o cobre, ele sofreu, então, a redução. Tá? Você também pode aproveitar e montar esse processo um pouco mais melhorado. A gente divide as duas etapas em semi-reações. A gente fez isso também no balanceamento. Por exemplo, se eu quiser fazer o balanceamento das reações de a parte do cobre, o cobre está indo de +2 para cobre 0. Toda vez que for a redução, ele ganha elétrons. O cobre está ganhando elétrons para se tornar cobre metálico. Enquanto, deixa eu pegar aqui o azul, ó, enquanto o zinco está indo de 0 para zinco +2. Então ele está liberando 2 elétrons. Olha, esses elétrons aqui da oxidação estão partindo da oxidação e indo para a redução. Se eu faço isso num mesmo recipiente, eu consigo ver claramente que o metal deixa de ser zinco e passa a ser cobre, porque tem cores diferentes. A solução de sulfato de cobre, caso alguém queira procurar e saber, é uma solução azulada. Então ela começa a ter uma cor incolor, que é a cor da solução de sulfato de zinco. Então essa é uma reação bem interessante para ser analisada, tá? E ela parte dessa reação para gerar corrente elétrica. Só que como é que eu faço para gerar corrente elétrica? Eu aproveito esse fluxo de elétrons que está acontecendo, saindo da oxidação para a redução. O que age de um contato com o outro não é necessariamente as espécies. O que você precisa para ter a oxirredução é os elétrons partindo da oxidação e indo para a redução. A montagem de pilha de Daniel faz isso. A montagem de pilha de Daniel, ele separa em duas semicélulas, tá? Essas duas semicélulas, deixa eu pegar aqui a outra cor, ó, peraí. Pegar aqui um preto para escrever nessa imagem branca. Olha só, tem duas semicélulas, em uma eu tenho um eletrodo de zinco e eu tenho uma solução de zinco 2+, sulfato de zinco. E eu tenho aqui o cobre metálico e uma solução de cobre 2+, tá? Lembra, na outra reação, eu vou voltar para você ver, que quem reage nessa reação, a reação que acontece é entre o zinco metálico e a solução de cobre. Então, quando ele separa as soluções, o zinco metálico está em contato com a solução de cobre? Não, não está. Ué, então a reação não acontece, porque para acontecer uma reação eu preciso do contato. Nesse caso, como na reação de oxirredução, o que precisa estar em contato é o fluxo de elétrons, porque o zinco transfere elétrons para essa solução. Lembra que, desse lado, a gente já sabe que nesse tipo de reação entre zinco e cobre, o zinco, né, ele passa de 0 para zinco 2+. Então quer dizer que ele liberou elétrons. Olha o fluxo de elétrons vindo para cá, certo? E aí essa corrente de elétrons passa por aqui, passam pelo metal de cobre. O cobre metálico não vai fazer nada com esses elétrons, somente a condução, até porque ele não tem a tendência a receber esses elétrons, né, a oxidar também ou a reduzir, até chegar à espécie cobre 2+. A espécie cobre 2+, vai receber esses elétrons e aí então vai se transformar em cobre 0. Com isso, eu tenho uma montagem de um sistema onde aqui passa corrente de elétrons. Eu posso utilizar esse sistema para gerar energia elétrica, tá? E no momento que a reação cessa, quando eu não tenho mais a barra de zinco, quando a barra de zinco se desgasta e aí eu deixo de ter a reação formando da oxidação, ou quando a solução de cobre fica muito diluída ao ponto de eu não ter aonde receber elétrons para formar cobre 0. Esse lado sofreu a oxidação, é o anodo. Esse lado sofreu a redução, é o cátodo. O fluxo de elétrons passou daqui para cá. Então, da onde saem os elétrons? Da oxidação. Aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo. Tá bom? Interessante que eu tenho que ter o íon aqui simplesmente por uma questão de contato e para não ter reações. Se eu coloco outro íon aqui, aí entraria outra espécie na jogada para verificar se o processo ainda é espontâneo ou não. A gente vai falar melhor. Bruno, e essa divisãozinha aqui? A gente chama isso de porcelana porosa, como está aqui, ou também pode ser usado o que a gente chama de ponte salina.
tá? Esse material é para que ocorra troca de íons aqui, caso necessite, e vai necessitar, porque cada vez que a oxidação ocorre, vou repetir, ó, cada vez que a oxidação ocorre na pilha, eu gero cátions. Cada vez que ocorre oxidação na pilha, eu gero cátions, enquanto cada vez que gera redução no cátodo, eu elimino os cátions, né? Eu deixo de ter carga positiva. E aí você não tem como uma solução ficar mais positiva automaticamente, espontaneamente. Se essa solução gera mais cátions íncos, ela precisa de algum ânion para contrabalancear. Por isso que aqui é chamado de anodo, porque ela acaba precisando e atraindo ânions. Tá bom? Ela atrai ânions diretamente? Não, pela produção de cátions eu preciso de carga negativa para balancear a carga positiva. Uma solução tem que ser neutra. A barra pode ter carregada, a solução vai ficar neutra. Tá? Aqui é o oposto. Aqui ocorre o consumo do cátion para virar da forma neutra, metálica. Então, a carga negativa está sobressaindo. O que eu preciso aqui? De mais cátions. A ponte salina ou a porcelana porosa vai fazer essa transferência de cátions para cá. Ou seja, aqui eu preciso e atraio cátions, por isso cátodo, por isso anodo, tá? Mas isso aqui você não precisa realmente decorar, só que tem que entender que sem essa divisão, sem a porcelana porosa ou sem a ponte salina, o circuito não fecha. Então você não tem a condução de corrente elétrica, porque isso não vai ficar positivo, isso não vai ficar negativo espontaneamente. Você precisa ter o fluxo de íons aqui na solução, assim como o fluxo de elétrons no eletrodo. Beleza? Tranquilo? Então vamos anotar isso aqui, ó. No compartimento da esquerda, nesse caso, a meia célula de zinco, deixa eu voltar para minha caneta vermelha. A meia célula de zinco, né, que é o Zn0 formando Zn mais 2 e liberando 2 elétrons, chamada de semicélula ou semi-reação de zinco, fornece os elétrons que irão transmitir para o fio externo em direção à chapa de cobre, tá? Eu só estou descrevendo o processo que eu já mostrei aqui para vocês. E aí, logicamente, no compartimento da direita ocorre a redução, né, a semi-reação com o cobre que captura esses elétrons de forma direta, para dizendo sobre... lembrando que quem reage é o cobre iônico, né? São os íons de cobre. A barra de ferro em si, ó, a barra de cobre não reage, é apenas um condutor. O que é interessante é que quando você pega esses dois, né, a gente fecha um circuito inteiro, e aí lembrando, os elétrons circulam pelo fio externo e os íons através das soluções, pela ponte salina ou pela parede porosa. A ponte salina tem o sal, aonde vai fornecer cátions e ânions. Tá? E com o passar do tempo, o pessoal sempre debate muito, a pilha ela cessa a sua reação devido ao quê? Devido a... Deixa eu... tá aqui, tá no vermelho. De vermelho dá para escrever aqui. Devido à ausência dos reagentes. Né? Aqui no caso, a barra de zinco na reação da pilha de Daniell, ela vai ser corroída na oxidação, corrói o metal e a solução vai ficar mais concentrada. Já nessa, vai ter uma eletrodeposição, que a gente chama de cobre no material. Por que vai ter uma eletrodeposição de cobre aqui? Porque o cobre da solução vai se transformar em cobre metálico. O que aconteceu foi a redução desse material. Ok? Tranquilo? Então, olha só. Sabendo isso que acontece, como é que eu faço para uma pilha durar mais tempo? Uma pilha dura mais tempo se você põe uma barra maior no anodo e uma solução mais concentrada no cátodo. Porque esses são os reagentes da pilha. Ok? Tranquilo? Para fechar ainda mais essa parte 1, formas de representar. Quando eu falo represente a pilha, tu não vai te desenhar isso aqui. Você vai representar esse formato, onde primeiro você representa a oxidação, depois você representa a redução. Tá? Na oxidação, sempre começa no metal e termina no metal. O fluxo de elétrons é da oxidação para a redução. Então, é o metal virando carga positiva, da carga positiva virando o metal.
tá? Essa representação, essas duas barras é para dividir as duas semicélulas, é a ponte salina ou a porcelana porosa. Tá? Na parte 2, a gente continua falando sobre essas reações, não específico sobre essa. Essa foi para compreender o funcionamento da pilha. A gente vai entender quando eu sei que uma reação terá a parte será uma oxidação ou redução. A gente vai trabalhar sobre o quanto de energia é gerado na pilha. Tá bom? Então eu aguardo vocês na parte 2 de pilhas. Beijos e fui!